Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Saudações do pastor presidente da nossa convenção, a Cadeeso, pastor Arnaldo Candeias, e também de todos os demais diretores da mesa. Eu também aproveito o ensejo para enviar as saudações do meu pastor presidente, o pastor Kemuel Sotero. A lição de hoje, ela tem por tema as naturezas divina e humana de Jesus. O texto áureo está em Romanos capítulo 9, versículo 5, que é fantástico. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, humanidade, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Divindade de Jesus. Então, nesse texto áureo, nós já temos aqui tanto a humanidade como a divindade. A verdade prática fala-nos o seguinte: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe, ela está em Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 4, e depois Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. A nossa lição, ela já vem de arrancada, trazendo o concílio da Calcedônia, 451 depois de Cristo, que foi o concílio que tratou desse assunto, as duas naturezas de Jesus Cristo. Muito bem, o tópico 1 da nossa lição ensina-nos o seguinte: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, como nós vimos no texto áureo de Romanos 9, versículo 5, não tem como negar as duas naturezas de Jesus. Só precisamos entender como que elas funcionam, e funcionaram, na verdade. Então, para entender isso, o subponto 1 diz assim: a descendência de Davi segundo a carne. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, e também Romanos 1 e o versículo 3, mostra o aspecto humano de Jesus, falando que ele seria da descendência de um homem físico, né? De um homem que existiu na carne mesmo, um rei, alguém que morreu e tal, que é o rei Davi, Então, Romanos aqui começa a explicar que Jesus, ele é como homem da descendência de Davi. Lucas, capítulo 1, versículo 35, revela essa verdade. Mateus 1 e versículo 20 também esclarece que Jesus, ele de fato veio na descendência de Davi. Descendência de Davi. Portanto, na descendência de Davi, há uma promessa quanto ao messianismo de Jesus. Jesus quanto Messias, quanto libertador de Israel, como rei que veio para reinar sobre Israel e sobre todo o mundo. Então, Lucas, no capítulo de número 1, versículo 35, mostra de maneira categórica esse assunto. Se não, passamos a ler o texto para compreendermos a profundidade disso. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Está escrito assim: o anjo, falando com Maria, e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho
de Deus. Agora, veja o versículo 33. É aqui que está o messianismo da descendência de Davi relacionado a Jesus, segundo a carne. Jesus, homem. Versículo 33. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui está a promessa do Messias. A casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Aqui está fundamentado o messianismo de Jesus segundo a carne. Muito bem. O subponto 2, declarado Filho de Deus em poder. Filho de Deus em poder. Em Romanos, capítulo 1, versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o Senhor. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa a falar e vai destrinchando sobre as duas naturezas de Jesus. Paulo revela claramente. Primeiro, fala do aspecto humano. Jesus, sobre a descendência de Davi, segunda descendência de Davi, a carne. Depois chega no versículo próximo, né? Que é o versículo 4, ele fala, declarado Filho de Deus. Aí já é o aspecto da outra natureza de Jesus, natureza humana e a natureza divina. O subponto 3, o antigo hino cristológico. Aqui entramos no outro texto paulino, que é Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 e 6. Aqui revela tanto a divindade de Jesus, como também a sua humanidade. E diz o texto que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, ele não teve por usurpação. Se ele se intitulasse Deus, estaria no seu pleno direito, porque Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus. Mas o texto continua. A si mesmo esvaziou a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, fazendo na forma de servo. Então aqui, esse poema lindo, paulino, né, inspirado pelo Espírito Santo, revela que Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se, né, tornando-se semelhante aos homens, tornando perfeitamente, totalmente homem, se humilhando, se esvaziando, humilhando-se de tal forma que veio para o ventre de uma mulher, se faz carne, nasce naturalmente, tem fome, sede, sono. A Bíblia diz na tentação, Mateus 4, que Jesus teve fome, foi tentado. Então Jesus totalmente, perfeitamente homem. Ok? O ponto 2 da nossa lição, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Que Jesus foi perfeitamente homem, porque se ele não fosse perfeitamente homem, não tinha condição dele morrer, porque Deus não morre. Então Jesus morreu, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus foi tentado. Tudo isso revela o aspecto humano de Jesus. Por outro lado, Jesus nunca deixou de ser Deus, portanto, teve a dupla natureza. Só Jesus teve a dupla natureza humana e divina. Porém, no decorrer da história, aí vamos para o segundo ponto da nossa lição, está aqui as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Nós temos aqui de arrancada um bispo chamado Cirilo
de Alexandria. Cirilo, ele era um padre que desceu para o Egito. Na cidade do Egito tinha uma grande cidade chamada Alexandria. E lá esse padre, bispo católico, lá ele viveu no ano 376 a 444 depois de Cristo. E ele desenvolveu uma teoria chamada Maria, Mãe de Deus. Foi com esse camarada chamado Cirilo de Alexandria que surgiu essa ideia herética de que Maria seria mãe de Deus. Bem, se eu falo que ela é mãe de Deus, automaticamente eu estou dizendo que ela é deusa, porque quem não é Deus não pode produzir um Deus. Então ela seria o autor de Deus, né? Então, mas ela foi, na verdade, a mãe do homem, Jesus. Jesus, para se fazer carne, para se tornar homem, ele precisou de usar o ventre de uma mulher, Maria. Então, para ele se fazer carne, ok. Mas Jesus não dependeu de Maria para ser Deus, porque ele já era Deus antes de Maria. Antes de Maria. Em João, capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e por ele, o Verbo, Jesus, o mundo foi feito. O mundo não conheceu. O planeta, o sol, a lua, foi feito por ele. Então ele existia muito antes de Maria existir. Então Jesus, ele existia como Deus. Agora, o que ele fez? Como Deus, ele resolveu encarnar, tornar-se homem. Então, mas só que Cirilo não entendeu isso. Cirilo, então, pensava que Maria era mãe de Deus. Ele surgiu com essa heresia. Então, teve um homem, né, chamado Nestório. Ele viveu 428 a 431 depois de Cristo. E Nestório, ele era um bispo em Constantinopla. Constantinopla havia uma das mais importantes igrejas cristãs. Existia uma igreja muito importante, duas igrejas importantes, historicamente falando, na cristandade. Uma delas era em Constantinopla e a outra em Roma. Tanto é que chegou a ser dividida a nível da história cristã, igreja no Ocidente e igreja no Oriente. Constantinopla e Roma. E esses bispos, esses padres, esses líderes cristãos, a igreja ela ficou praticamente dividida, porque teve doutrinas que eles não foram harmônicos, né? E a igreja, com a sede de Roma, estava mais preocupada com poder, com título e com parceria com o imperador romano do que com a sã doutrina. Então, por isso, eles acabaram se dividindo. Mas muito bem. Então, Nestório, que era bispo lá em Constantinopla, uma importante igreja cristã, ele combateu a heresia de Maria, mãe de Deus. Ele combateu isso. E ele defendeu no concílio da Calcedônia. Ele defendeu no concílio da Calcedônia essa ideia. Ele foi contra o Cirilo. Ele foi contra a ideia de que Maria era mãe de Deus. Não. Então, ele defendeu a dupla natureza de Jesus, a divina e humana. Nestório defendeu isso. Qual foi o erro de Nestório? Que é o segundo subponto da lição, né, do ponto 2, subponto 2 também. Qual foi o erro dele? O erro dele foi que ele dizia que as duas naturezas, elas eram duas pessoas. Então esse foi o erro de Nestório. E aí, no concílio de Éfeso, ele foi considerado, de um outro concílio, herege, né, e foi preso, exilado pelo imperador como herege, tá? Mas Nestório, ele defendia a dupla
natureza de Jesus. Porém, ele não dizia que era a dupla natureza de Jesus era numa pessoa só. Ele dizia que era duas pessoas, uma pessoa humana e outra pessoa divina. Então foi o erro dele, né? Depois nós temos aqui o ponto 3, né? Ou melhor, o subponto 3 do ponto 2 da lição, que é o monoficismo. O nomoficismo. O que o monos, né, como sabemos, é um, e no caso aqui, piscis, significa natureza. Teve um fundador, um camarada chamado Eutico, ou também ele pode ser conhecido como Eutique, ok? O que ele ensinava? Ensinava a natureza híbrida de Jesus. Dizia que ele nem era totalmente Deus e nem era totalmente humano. Era uma coisa híbrida, uma coisa meio que do meio. Então, o Eutico com o monoficismo estava errado, porque ele não reconhecia a dupla natureza de Jesus. Ele dizia que era um termo do meio. Jesus ele não era totalmente Deus e nem totalmente homem. Ele não era perfeitamente Deus e nem perfeitamente homem. Ele era híbrido, nem era uma coisa nem outra. Então, e para ilustrar isso, ele usava, era como se fosse o bronze, né? Que o bronze é a liga entre o cobre e o estanho. Derrete esses dois metais, então vai dar no bronze, que não é nem uma coisa e nem outra. Então foi um erro de Eutico, tá? O erro de Nestório foi dizer que Jesus tinha duas naturezas, mas eram duas pessoas. E o erro de Eutico era dizer que não era nem uma coisa nem outra. Jesus não era nem totalmente humano e nem totalmente divino. Aí, com essa questão, com essa polêmica, né, nós chegamos então ao Concílio de Constantinopla. Ele aconteceu do dia 8 de outubro a 1º de novembro. De 8 de outubro a 1º de novembro, os bispos reuniram na Calcedônia, e lá, nesta cidade, eles então discutiram sobre a dupla natureza de Jesus. E qual foi então a conclusão? Qual foi a conclusão disto? Tá? A conclusão foi que Jesus, ele de fato tem a dupla natureza. Jesus, ele foi totalmente ou perfeitamente homem. E Jesus é perfeitamente Deus. Jesus não deixou de ser Deus. Em momento algum, Jesus deixou de ser Deus. É interessante, agora eu quero... essa semana, um irmão muito estudioso da Escritura, ele me fez uma pergunta. Jesus, quando ele ressuscita, vai ao céu, Jesus, ele deixa de ser homem e ele agora é só Deus? A resposta está na Bíblia. 1 Timóteo, capítulo de número 2 e versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se aqui tivesse assim, porque houve um só Deus, um só homem, houve, mas aqui o verbo é no presente, há. Porque há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens. Há. Quem ele é? Jesus Cristo, homem. Então Jesus
continua sendo perfeita, Jesus continua sendo homem e ele continua sendo perfeitamente Deus. Porém, nós agora vamos estudar o terceiro ponto da nossa lição, vamos juntar todas estas informações. O perigo dessas heresias na atualidade é o terceiro subponto e último da nossa lição. Primeiro, os monofistas. Os monofistas. Os monofistas, quem foi o expoente dessa doutrina? Um camarada chamado Jacob Baradeus, ano 500 a 578. Ele foi um monge sírio e esse camarada, essa heresia dele foi rejeitada no concílio da Calcedônia. Hoje, quais são as igrejas que seguem o monofismo? Porque o monofismo diz que... O que o monofismo diz? Não podemos esquecer. Monofismo, seguindo o Eutico, né? Segundo o Eutico e também o Jacob Baradeus, diz que Jesus, ele não é perfeitamente Deus e nem perfeitamente homem, que ele é híbrido, né? Igrejas que seguem isso são a chamada igreja ortodoxas, igreja ortodoxa grega, ela segue isso. Então, tem uma igreja ortodoxa russa, também segue a mesma coisa. São as igrejas ortodoxas, tem esse nome, igreja ortodoxa. Igreja cóptica, igreja armênia, igreja cristã, né, Armênia, igreja cristã abissínia e igreja jacobista. Esses cristãos, eles não acreditam que Jesus foi perfeitamente Deus e nem perfeitamente homem, que ele era híbrido, nem totalmente Deus e nem totalmente homem. Aí, nós entramos aqui no segundo ponto da nossa lição, que é o kenoticismo. O kenoticismo. A palavra keno significa esvaziar. Eu quero pedir ao meu caro amigo, irmão, que redobre a sua atenção agora nisso que eu vou explicar. Aqui, o comentarista da nossa lição diz que o kenotismo, ele tem duas linhas, mas na verdade o kenotismo ele tem três linhas. Uma não foi colocada aqui. Foi colocada aqui, mas não foi colocada como a terceira via, como a terceira linha, tá? Mas o kenotismo tem três linhas. Primeira linha do kenotismo diz que usando... Bom, a começar, a palavra, o kenotismo ele surge com o texto bíblico, o texto de Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 5, que diz, deixa eu pegar o texto aqui, Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número... exatamente o versículo 7. Filipenses, capítulo 2, e versículo 7. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Com base no original grego, que a palavra esvaziar tem tradução até que diz aniquilou-se, assim mesmo, aniquilou-se, esvaziou-se, versículo 7. É a palavra keno, o verbo keno, que significa esvaziar. Esvaziar. Então, essa doutrina, ela tem o seu surgimento na Escritura. Ela é inventada. Ela está na Escritura, que Jesus esvaziou-se. A primeira linha do kenotismo, ou do kenoticismo, vamos assim dizer, do kenoticismo, é que Jesus ele esvaziou-se de si mesmo. É que Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Porém, ele não usou
os atributos divinos. E quais são esses atributos que Jesus não usou? Onipotência, onisciência e onipresença. Então, o gnosticismo às vezes, ele é tido como pejorativo, mas nós não podemos ser professores, ou pregadores, ou pastores, teólogos, nós não podemos ser piolho. Piolho é aquele que vai pela cabeça dos outros. Não, nós devemos avaliar. Vamos avaliar. Até que ponto, essa é a pergunta, até que ponto o gnosticismo está errado? Qual é a linha do gnosticismo que está errada? São 3 linhas. E duas delas estão erradas, mas uma não está. Uma linha não está errada. Então, vou mostrar qual não está errada. Vou explicar quais são as 3 e depois digo qual que não está errada e por quê. Tá? Eu vou dizer por que as outras estão também. A primeira linha é a linha que diz que Jesus, ele esvaziou não da sua glória em si, mas que Jesus, ele esvaziou-se da sua onipotência, onisciência e onipresença. Ele esvaziou-se. Ele não deixou de ter esses poderes. Ele não deixou de ser Deus. Mas ele apenas não usou esses atributos. E por quê? Porque ele esvaziou-se para se fazer homem. E ele se fez homem. E como homem, ele não usou esses poderes. É a primeira linha. A segunda linha diz que Jesus, ele, ao esvaziar-se, que ele vem em substituição ao Pai e na direção do Espírito Santo. Então, que ele veio para substituir o Pai na direção do Espírito Santo. Então, o erro está aqui. Substituir o Pai na direção do Espírito Santo. Não, o Jesus, ele não fez nada na direção, apenas na direção do Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. É uma outra questão. Então, o erro aqui está em dizer que Jesus veio substituir o Pai. Não, está errado. E a terceira linha é que Jesus, ele usou todos os poderes da divindade, que Jesus andou sobre o mar, porque usou a divindade. Jesus perdoou pecados, porque usou sua divindade. E Jesus fez milagres, porque usou a divindade. Ele só esvaziou-se da glória. Essa linha também está errada. Dizer que Jesus usou a sua divindade. Está errado. Então, as duas erradas é que Jesus veio para substituir o Pai na direção do Espírito Santo. A segunda linha está errada. E a terceira linha, que também não está correta, é que Jesus esvaziou-se da sua glória, mas que ele usou a sua onipotência, onisciência e onipresença. Está errado. Que Jesus esvaziou só da sua glória não se sustenta na Bíblia Sagrada. Não se sustenta. Então, qual linha que está correta? É a primeira. A primeira linha do gnosticismo está correta. Que Jesus, como diz o texto de Filipenses, versículo 7, na forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo. De que ele se esvaziou? Ele se esvaziou da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença. Pastor, o senhor pode provar isso biblicamente? Posso. Mas antes de provar, o comentarista da lição faz aqui ele tenta fazer uma justificativa. E ele diz assim: quando ele vai explicar a segunda linha, ele diz que Jesus veio na substituição do Pai e na direção do Espírito Santo. E ponto. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos do que Deus. Menos do que Deus. Menos do que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado. E por isso, ele abriu mão da sua glória celeste. Abriu mão da sua glória celeste. Bem, a pergunta é: se Jesus ele esvaziou-se da sua glória, Jesus esvaziou
da sua glória, Jesus então, ele não usou a sua glória, vamos assim dizer. Existe Deus sem glória? Existe Deus sem glória? Então, se Jesus, ao esvaziar-se, ele esvaziou-se de quê? De que Jesus esvaziou-se? Primeiro, muito importante entender isso. Jesus não esvaziou da sua divindade. Jesus não deixou de ser Deus. De que Jesus esvaziou? Da sua onipotência, da sua onisciência e da sua onipresença. E o que é esvaziar? Não é deixar de tê-las ou de tê-los, e sim de usá-los. Ele esvaziou-se no sentido de usar. Então, e vamos ver biblicamente onde que isso se sustenta. Jesus, ele nunca deixou de ter glória divina. Ele sempre teve, porque os anjos o adoraram na tentação. Quando o diabo larga Jesus, vem os anjos e o serve, e o adora ali. Depois, durante seu ministério, muitas pessoas adoraram Jesus, então ele sempre foi Deus. Agora, veja, em Mateus capítulo 24, versículo 36, Jesus falando a respeito daquele dia e hora da volta de Jesus. Ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. O Filho não sabe, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Por que Jesus fala nem o Filho? Ele está mentindo? Por que Jesus fala nem o Filho? O que aconteceu? Porque Jesus ele fala nem o Filho como homem despido da sua onisciência. Jesus não usa a sua onisciência. Embora ele era Deus, mas ele não usa esse poder. Tanto é que ele fala, nem o Filho sabe. Então, a base bíblica para dizer que enquanto homem, enquanto em sua carne, Jesus não usufruiu, não lançou mão, não usou a sua onisciência. Depois, tudo que Jesus fez, operou, andou sobre o mar, curou paralíticos, ressuscitou mortos, está em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para curar, para operar milagre, maravilha, libertar, está lá. Então tudo que Jesus fez, revelou coisas escondidas, coisas ocultas, Jesus revelou. Como hoje, Deus também revela os seus servos. Como no Antigo Testamento, Deus revelou, por exemplo, ao profeta Aías sobre a esposa do rei. O profeta já era cego, a esposa do rei chega lá, e ele estava cego. Quando ela entrou, ele falou, entra a mulher do fulano de tal. Como é que ele sabia? Pela revelação do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. Não porque ele estava usando a divindade. Não. Ele era homem, totalmente homem, despido dos poderes onipotência, onisciência e onipresença. Então, depois, a outra prova. Primeira prova, ele estava despido da sua onisciência. Então, ele era ali, Jesus totalmente homem. Segunda prova, Lucas 4:18. Tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. Terceira prova, Mateus 28:18. Quando Jesus ressuscita, ele fala, é-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ali, Jesus volta a assumir os poderes da divindade. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele não assumiu os poderes da divindade enquanto homem. Mas agora que ele ressuscita, ele tem tanto o aspecto humano quanto o aspecto divino. Pastor, o senhor falou aspecto humano? 1 Timóteo 2:5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Outra prova também é quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos e Tomé duvida, ele fala, toca aqui, Tomé. E Jesus fala, tem alguma coisa de comer aí? Ele come. Então, isso mostra o aspecto de Jesus, o verdadeiro homem, e Jesus, o verdadeiro Deus. Só que agora, Jesus, ele é o Deus glorificado, com a glória que ele tinha antes com o Pai. Agora Jesus está assentado em todo o seu poderio. Agora ele é onipotente. Agora ele é onisciente. Agora ele sabe o dia e a hora que vai voltar. Porque se Jesus não sabe agora, ele não é Deus. Porque só Deus é onisciente. E se Jesus não é onisciente, ele não é Deus. E Jesus sempre foi e ele é Deus. Jesus é Deus, sempre foi e sempre, não é sempre será. Jesus, ele é Deus sempre. Que ele está acima do tempo. Ele é atemporal. Ele é acima do passado, presente e futuro. Ele sempre é presente. Jesus é Deus. Então, com isso, nós podemos dizer que o quenoticismo tem 3 linhas. A primeira, que Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele só se esvaziou da sua onipotência, onisciência e onipresença, tornando-se homem. E como homem, ele continuou sendo Deus, mas ele não usufruiu os poderes de Deus. Tanto é que depois que ele ressuscita, aí ele assume isto.
E depois, Jesus, agora ressuscitado, né, continua sendo Deus eternamente. Amém. Tanto é que o texto áureo confirma essa verdade, dos quais são os pais, e do quais é Cristo segundo a carne, homem, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Jesus eternamente é Deus. Amém. Então, o primeiro aspecto do kenoticismo, primeiro aspecto, é que Jesus esvaziou-se da sua onipotência, onisciência e presença, mas ele continuou sendo Deus, e tudo que fez pelo poder do Espírito Santo. A segunda forma é a forma errada, que Jesus veio substituir o Pai na direção do Espírito Santo, está errado. E a terceira forma é que Jesus, ele exerceu a divindade aqui na terra. Ele venceu tudo porque ele era Deus, ele venceu o pecado porque ele era Deus. Porque ele Jesus operou porque ele era Deus. Então, para que o Espírito Santo ungiu? O Espírito Santo ungiu Deus? Também estaria errado. Porque o Espírito Santo ungiu o homem para fazer tudo no seu poder. E aí cumpre Filipenses. Esvaziou-se a si mesmo, tornando servo. Servo. Aqui, aí sim. Aí cumpre então o primeiro aspecto. Ok? Muito bem. E para terminar, o concílio da Calcedônia, diz a conclusão em 451, reafirma os dois concílios anteriores, de Niceia e de Constantinopla. De Niceia, 325, e 381, o de Constantinopla. Ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais, e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Jesus. Jesus, ele então é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. As duas naturezas em uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, que é bendito eternamente. Amém. E assim sendo, que Deus nos abençoe. E até a nossa próxima aula. Escuta, se você discordou de mim, você tem toda a liberdade, eu te peço, entra no site, no meu chat, comenta aí, se prometeu os cortes se você quiser, tá bem? Dê o seu joinha, porque quando você faz isso, o próprio YouTube, quando há comentários e o like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e agora ele manda para muitas pessoas automaticamente, tá bom? Eu espero você na nossa próxima aula, que tem por tema Jesus viveu a experiência humana. Te espero na próxima aula, se Deus quiser.